não só a pletora sexual, o abuso, o exagero da atividade erótica, né? Como ele vai se colocar defensor de uma suspensão da prática sexual que a gente observa então na prática da abstinência, ou em outra palavra muito cara ao cristianismo, a castidade. Enquanto outras religiões valorizam deliberadamente, claramente, explicitamente o erotismo, o cristianismo afirma uma intenção de se colocar contra o cristianismo. Se colocar contra o erotismo. Lá nos Atos dos Apóstolos, lá nas epístolas de Paulo, você observa de uma forma mais ou menos recorrente um desencorajamento ao erotismo, né? Quem quer ser cristão, tem num dos momentos dos escritos paulinos, você vê lá, quem quer ser cristão, bom, nós não vamos condenar as pessoas que fazem algo, deixam de fazer pela questão da valorização da caridade, né, do outro, né, da prática do outro, não julgar ao outro, deixar que o outro seja julgado diretamente por Deus e não pelo próximo. Mas quem quer ser cristão de verdade, que pratique a castidade. Há essa recomendação, né? As comunidades cristãs primitivas, o modelo social que o cristianismo efetivamente propõe, o modelo social efetivo do cristianismo, não é a organização católica medieval, a organização contemporânea, da Igreja Vaticana. O modelo proposto essencialmente pelo cristianismo, o modelo social, está lá nos Atos dos Apóstolos. E é um modelo comunal, né? Não é um modelo hierárquico. Esse modelo já preceitua uma ideia de castidade. Aí então é que vem, né, com a fixação desse interdito, vem a maneira particular da transgressão no cristianismo. A transgressão não é institucionalizada pela religião. Ela é algo que foge à religião. Mas se essa transgressão não consuma a religião, ela vai consumar, por sua vez, o próprio erotismo. A tese do Bataille é que o erotismo, essa nossa fundação de uma sexualidade que se associa a dados de tradições religiosas diversas, ela tem suas modulações nas diversas religiões. Ali aí a parte antropológica do livro do Bataille, de ir lá, né, na sociedade lá do Pacífico, de lá numa sociedade africana, etc. Essas sociedades que o eurocentrismo europeu chama de sociedades primitivas, né? O eurocentrismo europeu é até E esse cristianismo, então, ele não vai considerar o erotismo como uma coisa aceitável, mas quando ele faz isso, ele intensifica uma expectativa erótica de transgressão. Então a gente pode fazer essa diferença básica do erotismo para as outras religiões e para o cristianismo, bem como para o judaísmo e o islamismo. As outras religiões tomam o erotismo como prática. Então a missa dessas outras religiões não era um momento de abstinência, era um momento de muito sexo, de muito erotismo. Só que o cristianismo diz, não, isso aí não pode não, isso aí, essas coisas não, castidade, não fazer nada não, o povo para quieto, castidade, pode não, é pecado. Aí quando o cristianismo diz isso, com palavra de ordem, ele intensifica na nossa sociedade dita ocidental um sentimento erótico. E intensifica o sentido do erotismo. Só que a transgressão aqui não é mais, enfatizando, uma consumação do sagrado, né? Ela é uma quebra do sagrado. Agora, Bataille vai dizer também, olha, isso aí, a transgressão erótica para o cristianismo, ela não é tecnicamente um elemento defendido pelo cristianismo, mas ela vai ser também um sustentáculo do cristianismo, da prática cristã e da sociedade cristã de um modo geral.
um dos elementos que garantem a sobrevivência, e não só a sobrevivência, a ampla difusão do cristianismo no mundo inteiro, aí é a tese do Bataille, que é ousada, né? Outras coisas que garantem, se a transgressão em tantas religiões, né, mais ligadas à natureza, mantém a sobrevivência daqueles modos de provisão, de trabalho, de religiosidade ali, a sobrevivência do cristianismo se deve, é a tese do Bataille, nesse ponto eu estou totalmente de acordo com ele, pessoalmente estou totalmente de acordo, a sobrevivência do cristianismo se deve não a uma superioridade do cristianismo em relação às outras religiões, mas, por exemplo, ao caráter bem sucedido desse mecanismo de proibição, transgressão, que envolve o erotismo na ótica do cristianismo. O cristianismo proíbe oficialmente o erotismo, mas a transgressão desse erotismo se torna algo velado, como diz a música brilhante lá que o Ney Matogrosso canta, é por debaixo dos panos para ninguém saber. Então, esse caráter marginal do erotismo na visão cristã se torna um sustentáculo do cristianismo tão forte quanto o próprio discurso cristão. Então você tem esses vários momentos, né, das sociedades humanas como as conhecemos, né, desde o momento mais primitivo, na falta de palavra melhor, em que você tem uma organização de meios de produção, você tem a intensificação dessa vivência social, e lá na frente você tem o cristianismo que aparentemente muda certos parâmetros, mas mantém outros, nesse jogo entre proibição e transgressão. Transgressão que, desta vez, no caso do cristianismo, não é mais a intensificação do sagrado. Ela é uma aparente quebra do sagrado, mas que também mantém um tipo de sentimento do sagrado. Porque no momento, o que é o pecado? O pecado é o momento em que se suspende o horror a uma proibição, a uma prática que é proibida. Se suspender esse horror. Mas ao momento que é suspenso esse horror, muitas vezes ele é seguido por uma retomada desse horror. O temor leva, o temor existencial, ele leva ao temor, ao pecado de novo. É um jogo que se mantém, mas se mantém não se sabe até quando. Um tipo de dinâmica cultural, simbólica, social, de prática, que é erótica, mas envolve várias dimensões da nossa vida, né? A produção de bens, a questão do convívio com o outro, vou matar, não vou matar. Num tipo de dinâmica que claro que não é a mais equilibrada, é mais estável, né? A gente tem inúmeros problemas na nossa sociedade, mas a mantém, de certa forma. E a tese do Bataille então se volta para isso. Pensar esses mecanismos todos que vão se sucedendo é algo importantíssimo para então, né, um pensamento sobre que vida temos em sociedade e que vida queremos uns com os outros. Que vida conseguimos ter até hoje e que vida poderemos ter. Porque a gente vai ficar assim nessa, é assim mesmo, que seja assim, acabou, se alguém me proteja. Ou a gente vai começar a pensar, vamos agir como? Vamos agir como para que possamos, em vez de nos matar uns aos outros, a gente possa conviver uns com os outros e retirar o melhor possível dessa convivência. Será que isso é possível? São várias questões importantíssimas que a gente tira já da leitura de um livro desse, que é o do Jorge Bataille, o erotismo. O que você acrescentaria mais sobre isso? Olha, foi brilhante. Aquele velho me sinto contemplado. Não, eu estou... Eu quero agradecer aqui mais uma vez a possibilidade que vocês todos estão me dando de voltar ao texto, de voltar ao texto e ler agora com outra finalidade, né? Porque se eu já fiz uma leitura do livro foi com uma finalidade que não foi essa, né? Não seria essa. E agora eu volto ao texto porque vocês me permitiram isso, né? Esse encontro me permitiu isso, o Saulo me convidou, então eu faço um agradecimento aqui mesmo, porque isso me permitiu outras descobertas, né? Outras interpretações, uma outra alegria, né? de estar com o texto, de pensar essas questões todas, e que são questões que nos envolvem a
a nossa vida, né? A nossa vida humana, a nossa forma de pensar. E isso assim, é muito importante, né? É muito bom, muito gratificante. E é um livro que deve ser lido, vocês devem ler o livro todo e também relido, porque os grandes livros não devem ser lidos só uma vez, né? Não adianta nós termos leituras de não sei quantos livros, mas devemos ter leituras boas, né? Leituras leituras mais aprofundadas de livros que são bons, né? De livros que nos fazem pensar, nos tiram, nos fazem movimentar, né? Nos levam para frente. Então, esses 4 encontros foram muito bons, né? E houve essa troca, né, de informações, de conhecimento, de convivência da melhor maneira possível, porque convivência com livros, né? Com ideias, com pensamento. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então, é isso, é ler e batalha, e se precisarem, a gente volta novamente com um outro dia para reunir. Até bom essa semana que vocês vão passar sem, porque vocês podem ir ao texto e ler algo, né? Ler alguma coisa e no outro momento nós discutimos mais alguma questão, alguma coisa. Mas está de pé de 27, né? Está de pé de 27. Mesma coisa, 7 da noite, a gente vem aqui. Né? Vocês vão ter o dia inteiro para curar os organismos, se for o caso. Os festejos, né? Se for o caso. De repente vai que teve alguma transgressão aí. Que tenha várias, né? Não só uma. Fiquem livres, né? Não por mim. Transgressões. Mas eu, da minha parte, também eu agradeço imensamente. Espero que tenha sido proveitoso. Essas ocasiões todas são feitas com muito prazer, muita alegria de receber vocês, a alegria de uma partilha, a expectativa de que uma certa altura da história humana, o que é chamado de pré-história vira história. Ele não toca isso, ele toca pontos associados a isso, a fundação de um cronograma, de uma rotina de trabalho organizada, a fundação então de obrigações e regras e leis ligadas a essa rotina de trabalho. Aí você tem o surgimento de todos aqueles códigos, né? Regulamentos, Código de Hammurabi, direito romano, lei de Italião. O Estado em si, né? Isso que vai se estruturando e um dia vai dar origem ao que é chamado de Estado, né? Uma organização que monopoliza várias coisas na nossa vida, como por exemplo, entre aspas, né? Como a cobrança de impostos ou o poder de polícia, né? O Estado vai crescendo. Isso começaria dessas organizações rudimentares no cotidiano. Veja que eu estava usando essa expressão, o Bataille não usa essa expressão. Passagem da pré-história à história. Segundo pesquisas, né, na área da paleontologia, né, pesquisas de vestígios, fósseis e tal, a gente teria então um momento possível, né, algo que a gente não sabe ao certo. A gente não tem certezas a esse ponto, porque a máquina do tempo ainda não foi inventada, né? Mas nós temos nossas possibilidades de observação, né? E podemos então fazer essas considerações, que aqui o Jorge Bataille junta em forma de livro, depois de uma série de pesquisas que ele vai desenvolvendo, né? E essas pesquisas foram sendo apresentadas em forma de palestras, de comunicações. Depois ele junta esse material aqui e publica esse livro chamado O Erotismo, né? E essas pesquisas então elas dão conta de que a partir de determinado ponto da história humana nós começamos a usar ferramentas, nós começamos a criar desenhos que seriam representações de outras coisas, né? Mas o que é o desenho se não uma tentativa de representar algo, né?
criar desenhos para representar outras coisas, o próprio homem, a natureza, animais. Né? Se começa também a, em vez de simplesmente contar com a boa vontade da natureza, boa vontade da natureza é uma palavra, é uma expressão inexata, porque algo que pode ser talvez considerado um ponto pacífico nas discussões da relação entre homem e natureza, é que a natureza provavelmente não tem a moral humana, o ponto de vista de bem ou de mal do humano. A natureza vai funcionando à sua maneira, com seus ciclos reprodutivos no caso da vida, seus ciclos químicos, físico-químicos no caso da matéria não viva. E o que provavelmente rege a natureza? Se a natureza não se basearia em parâmetros de bem e de mal, de bom e de mal, parâmetros morais, em que parâmetros estaria fundada a ação, estariam fundados os processos que envolvem o que a gente chama de natureza. A hipótese que o Bataille coloca no seu livro é que a natureza funciona, isso que a gente vê ao nosso redor, que a gente chama de natureza, funciona de uma forma perceptível por nós, em forma de fluxos de energia. Uma energia luminosa que vem do Sol e começa a ativar o funcionamento orgânico e inorgânico de uma série de seres aqui no nosso planeta. Aí essa luz do Sol bate e os elementos químicos lá não se relacionam, não sei o quê. Os cloroplastos captam energia. Os cloroplastos captam energia. Então você tem uma circulação de nutrientes lá nas organelas dos cloroplastos. E depois você tem os animais se alimentando dos vegetais onde estavam aqueles benditos cloroplastos. É plasto ou é plastro? Plasto. Cloroplastos que formaram na clorofila. Né? Vão formar a clorofila, que vai ser então o ingrediente básico dos vegetais, que vai ser então o ingrediente básico dos herbívoros, que vai ser o ingrediente básico dos carnívoros, e numa circulação de energia que, aí é outra tese que o Bataille avança, essa circulação de energia na natureza, ela não coloca em questão o dispêndio ou o uso racional dessa energia, é uma energia que flui, que transporta. Veja a reprodução dos seres. Se você pensar a natureza em termos de recursos disponíveis de uns seres para os outros, há muito do que a gente, nosso ponto de vista humano, chamaria de desperdício. A natureza é abundante, mas ela também, mais uma vez, ela não cabe nesses parâmetros meramente humanos, que afinal a gente usa para tentar criar um ponto de vista para entendê-lo. Eu tenho que inevitavelmente falar que a natureza tende ao desperdício, mas a própria categoria de desperdício não vale para a natureza, porque esses processos de energia e de matéria da natureza, esses fluxos, essa circulação, eles voltam, né, o tempo todo. Não se perde, né? Como já disse o Lavoisier, né, e outros camaradas por aí, né? Vou falar você, aí eu sou que mais perto. Os outros dizem e redizem, né? De outras maneiras, né? Aí então, antes de começar o capítulo 5, eu queria só retomar uma passagenzinha do capítulo 4. No capítulo 4, em que ele está, o Georges Bataille está comentando esse caráter da natureza, esse fluxo de energia abundante, né, que não para calcular se a quantidade está sendo usada exatamente para um determinado fim, não está fazendo a equação de custo-benefício, nada disso, é aquele fluxo, né, abundante. Os seres se reproduzem e nascem muitos filhotes, mas poucos sobrevivem. As plantas produzem um monte de folhas, mas nem todas viram alimento necessariamente para mas vão virar depois que vão se decompor, né? Então as bactérias
garantir, né, o processamento, o comércio da matéria e da energia que não é regido pela monetarização humana, é regido por esse fluxo de abundância na matéria, é regido pela continuidade de uma luz solar que chega até nós, né? É algo que vocês já viram, né? Se um dia a luz solar não estiver mais disponível no planeta, esse processo abundante e extremamente complexo de circulação de matéria e energia, ele vai, pelo menos ser interrompido, sei lá, na sua maior parte, né? Então aproveitar a deixa justamente para dizer, paremos de reclamar do sol. Que o sol, graças a ele, existe a vida. Não o sol que está diferente. O sol não está mais quente. É o planeta, é a Terra que nós modificamos. Então, não é o sol. Ai, esse sol, olha como ele está. Não é o sol. Somos nós, vamos tentar trabalhar isso aí. A página aqui do capítulo 4. De um ponto de vista que responderia ao sentido deste movimento, esse fluxo da matéria, da energia, né, que parte lá do cloroplasto e vai até o carnívoro, mas que não fica no carnívoro, porque o carnívoro também morre, seu corpo se decompõe. Então. Do ponto de vista, de um ponto de vista que responderia ao sentido desse movimento, quanto mais os procedimentos que engendram a vida são dispendiosos, mais a produção de organismos novos é custosa e mais a operação é bem sucedida, né? Mais esse mecanismo se mantém. O desejo de produzir a pouco custo não tem quase nada a ver com o ser humano. O desejo de produzir a pouco custo não tem quase nada a ver com o ser humano, ao contrário do que comentava eu em outro encontro, a teoria econômica tradicional humana, smithiana, liberalista, mão invisível do mercado, essas coisas todas, né? Mesmo que ainda acompanhe a humanidade o princípio estreito do capitalismo, do capitalista, o do administrador de sociedade, o do indivíduo isolado que revende na esperança de absorver no fim lucros amontoados, né? Isso, mesmo assim, há uma circulação de energia e matéria que não obedece necessariamente aos princípios da economia liberal teorizada pelo homem. O homem teoriza uma ciência econômica liberal que na verdade é distinta de uma tendência que o homem traz, que já vem em outros seres da natureza, nos seres biológicos e nos seres inorgânicos, né? Por que o homem faz isso, né? Por que ele inventa uma teoria econômica dizendo que tem uma mão invisível no mercado, garantido que tudo seja usado racionalmente, quando na verdade nós herdamos de outros seres, herdamos de outras épocas um apego à abundância que nós queremos recalcar em nós. Porque a ciência econômica ela está do ponto de vista dessa organização de trabalho, dessa organização cotidiana de trabalho fundada no interdito. A ciência econômica diz, nós somos seres racionais tentando poupar ao máximo nossos recursos para usá-los de uma maneira hiperracional e hiperprazerosa. Então, nós somos seres econômicos. Sendo que no fundo isso tem uma cisão de classe, né? Uma classe realmente aproveita com abundância e outra já não. Pois é. As duas aproveitam com abundância, só que uma sobreleva o uso de uma abundância a qual ela criou mecanismos para produzir também, né? Veja que então essa organização social de que fala o Jorge Bataille, que é uma organização social
que, claro, ele está falando aqui primitivamente que ela funda aquelas estruturas. Na época em que provavelmente é fundada essa organização, ela é vista como algo harmônico, como algo estável, até porque essa organização social ela tem um elemento de sustentação muito forte no sistema simbólico que está na origem das religiões que ajudam a organizar esse sistema de proibições, mas também de desobediências às proibições. Lembremos, gente, a transgressão, talvez do nosso ponto de vista, né, contemporâneo, a transgressão seria aquilo de mais imoral, pecaminoso. Na origem dessa distribuição, dessa organização de um cotidiano em termos de trabalho, portanto de regras, portanto de interditos ou proibições, como diz o Bataille, a transgressão ela não é um momento em que, por exemplo, se desobedece uma religião, ela é um momento em que a religião se cumpre ao máximo. Qual religião? Essas outras religiões que o Jorge Bataille vai no exercício comparativo aqui, né, no exercício de comparação de práticas sociais em sociedades diversas, que o Bataille vai pegar isso aqui para comparar também, inclusive, com o nosso modo de vida. Certo? Então a transgressão ela não é uma interrupção de uma estrutura, de uma prática religiosa, mas ela é a consumação dessa prática religiosa. Ele é o momento mais alto. Então, transgressão não seria ir contra as normas? É ir contra as normas, sim. Mas é também o cumprimento, pelo menos em várias sociedades, de um dispositivo que dá um sentido sagrado às práticas e às coisas. O momento que você transgride, de que maneiras a gente observa essa transgressão? Vamos exemplificar. A transgressão em relação ao trabalho é o momento em que você parou de trabalhar e pode simplesmente usufruir daquilo que você produziu com o seu trabalho. A transgressão no sentido erótico, no sentido sexual propriamente dito, é o momento em que a interdição quanto à prática sexual, ela se suspendeu e você pode cumpri-la. Né? Nesse sentido, ele vai dizer lá na frente, o próprio casamento é uma transgressão de uma interdição sexual colocada às mulheres jovens. As mulheres jovens, qual a diferença entre uma mulher jovem, quer dizer, está vendo? Você tem várias perspectivas da transgressão. Nós mesmos, se a gente pensar bem, quando a gente escutou essa palavra transgressão, teve algum contato com ela, a gente associa com contextos recentes nossos. A gente associa, sei lá, século XX. Sabe, um período histórico que muito se associa à palavra transgressão é, por exemplo, a um período do século XX, nós aqui, seria mais ou menos a partir dos anos 60 do século XX. Se usa uma expressão para falar desse período, que é, alguém que conhece a expressão? Revolução sexual. É uma época que, segundo... Revolução. Revolução. Em português a gente diz revolução sexual. Eu acho que essa expressão vem do inglês. Né? Pronto. Está associada a vários elementos aí que que viram práticas, que se associam a práticas que vão se intensificar nessa época. O anticoncepcional, principalmente feminino, né? O uso do anticoncepcional, a questão de, pelo menos esse é o momento em que definitivamente a história da proibição do sexo antes do casamento cai no nosso período. É o último momento em que ela, o último suspiro, né? Não que a prática tenha sumido absolutamente, mas ela deixa de ter o valor de tabu
universal que ela teve por um tempo. Durante algum tempo, você consegue até fazer muita gente, ou o mundo inteiro, sei lá, achar que uma coisa deve ser obedecido, é um valor universal, depois cai. A história tem um jeito especial de torcer as práticas e os comportamentos ao avesso. Assim. A história tem um jeito especial de torcer os pontos de vista, as opiniões, os discursos que, sei lá, contam a origem do mundo, ou os discursos ligados a práticas determinadas. A história tem um jeito especial de torcer todos os discursos ao avesso e fazê-los, às vezes, ter um sentido contrário do que tinham antes. Muito interessante isso, né? Essa transformação, esse ciclo, esse processo de interferência constante dos discursos deles mesmos junto com as práticas, os comportamentos humanos. Então a gente associa transgressão muitas vezes, talvez, mesmo que não se deem conta, talvez vocês associem transgressão a isso, né? Anos 60, uso do anticoncepcional, né? Uma visão mais menos regrada do sexo, os hippies, né? A tal da contracultura, né? Uma certa aversão ao casamento que existe nessa época. Claro que isso... Diga aí. Só para entender, então, o que o Bataille propõe é dizer que, por exemplo, a transgressão seria o ápice de algo, né? Não, ainda não. Ainda não? Só o seguinte, eu estou explicando aqui para vocês uma outra, a concepção que vocês talvez tenham em mente de transgressão. Sim, sim. E o Bataille ele começa... não necessariamente de algo. Não é necessariamente a consumação de algo, assim, a transgressão no sentido como ela provavelmente começa. É como a consumação de algo que é o quê? Sagrado. Aí sim. Entende? Sim, sim. Agora, ela é consumação de algo que é sagrado, mas também ela é o que é toda transgressão, o que é a etimologia da palavra transgressão não dá, que é um rompimento com uma regra qualquer. Sim. Né? É isso que eu estou colocando. Tipo, ele analisa sociedades que consideram, por exemplo, o elemento transgressor como algo mítico, ou tu jogou só para ficar mais... Nessas sociedades. Nessas sociedades, né? Porque eu acho que isso casa totalmente com o que a Socorro e tu também vem colocando desde o início, que é essa necessidade de haver um interdito para transgressão. Isso faz todo sentido agora, com essa perspectiva de que sociedades avaliam o momento da transgressão como algo, né, a ser executado. O interdito ele só existe para que haja transgressão, né? Só um exemplo aqui. Eu às vezes fico pensando assim, na questão da liberdade que o homem busca. Porque ele quer ser livre, né? Ele quer essa liberdade para a vida. Sobretudo para a vida sexual, a liberdade sexual. E para ele ter essa liberdade sexual, ele tem que transgredir. Então essa transgressão de uma ordem que é estabelecida pela vida em sociedade, de determinar o que se pode fazer ou não, ele só vai ter essa liberdade que ele tanto quer se ele fizer uma transgressão. Então essa transgressão que ele exerce essa transgressão, ele age, né, nesse momento de transgressão, ele vai ter a liberdade, senão ele não tem essa liberdade. Então, aí isso entra um componente de que Sal estava falando, da questão de que vira algo assim, se torna algo como se fosse sagrado mesmo. Porque quando é que eu tenho uma liberdade? Só quando eu transgrido. Eu só sei o que é liberdade porque algo me limita, algo me prende as minhas freias, algo me freia. Então eu estou aprisionada. Então eu só sei o que é liberdade quando eu me sinto aprisionada. Então quando eu transgrido consigo me desamarrar, aí eu sei o que é liberdade. Aí eu transgrido essas barreiras aí. Aí isso tem um sentido sagrado, né? De que você... Aí você entra nessa questão do sagrado, que eu acho que a gente teria que discutir livros também, né? Com essa temática do sagrado. Eu estou compreendendo a noção, inclusive, se a gente voltar em sociedades bem primitivas, como tu colocou, né? Até anteriormente o cristianismo, os próprios cultos, eles eram momentos de transgressões máximas. Por exemplo, alguns cultos pagãos, né? Tipo assim, são coisas que, por exemplo, hoje, alguns rituais a gente teria como o maior absurdo dos absurdos.
por exemplo, a oferenda de crianças, enfim, sacrifício de animais, essa por toda. A gente tem como absurdos que eram ápices, eram coisas assim, bem... momentos de transgressão nesse sentido, de ser sagrado, de ser, enfim, sólido, fixo. Essa transgressão que a gente associa, por exemplo, ao movimento contracultural nos anos 60, ela não tem um caráter essencialmente religioso. Sim, ela na verdade, ela se coloca contra, muitas vezes contra certos dados de uma tradição religiosa que diz não pecará contra a castidade e tal. Mas a transgressão, como ela provavelmente surge, né, na tese que o Bataille defende, ela já surge no momento em que surgem as religiões. Por quê? Porque você funda, aí voltando, né? Porque você funda esse cotidiano de trabalho, organiza esse cotidiano, mas você precisa de umas válvulas de escape nesse cotidiano. Porque só trabalhar e produzir, não mantém, isso provavelmente não mantém uma coisa. E isso surgiu de uma vez, um belo dia alguém disse, peraí, vou inventar aqui uma transgressão. Agora eu vou inventar um interdito. O que vocês foram colocando, a transgressão ela surge junto com as religiões, até porque as religiões, numa perspectiva, são consideradas interditos. Então, surge junto. Então, a religião funda o interdito e funda a transgressão junto com aquele momento. Né? Qual é o momento? Em relação ao trabalho, como eu estava retomando aqui, né? É o momento que você para de trabalhar e vai simplesmente consumir o que você produziu. De preferência, consumir de uma forma desregrada. É a festa. O interdito em relação à prática sexual. Né? Aí lembrando aqui, o Bataille diz a sexualidade humana se transforma em erotismo. Né? Aí você pode pensar em erotismo mesmo assim. O Bataille não faz uma contextualização que a Socorro fez aqui da palavra erotismo, dela surgir ligada a uma divindade que é um protótipo de personalidade, tal, que é o Eros. Mas essa sexualidade animal vira sexualidade humana, portanto erotismo, no momento em que ela se reveste de algo mítico mesmo. Porque então ela não vai ser mais uma sexualidade praticada na hora que aqui, não sei o que, ela tem um lugar, ela tem um alvo específico, tem um ritual, tem um sacrifício. Tem um sacrifício, como vocês viram hoje ontem com a Socorro. Ontem, a gente falou sobre o sacrifício. Né? E o Bataille realmente ele compara, né, o sacrifício em que você mata um animal é similar, ele faz uma comparação com o coito humano. É similar ao ato de amor, né? Ao ato de fazer amor, né, como se diz. Inclusive que, na perspectiva de que há tanto se abala o organismo, os organismos envolvidos, como também, num certo sentido, você agride esses organismos. Né? Até uma coisa que é interessante, assim, hoje a gente sabe, né? Até as micro, como é que é? Quando você corta alguém, Fissuras. As microfissuras, microhemorragias, né, que existem, né? Tudo isso são dados de uma perturbação provocada pelo... Essa transgressão se verifica então quanto ao sexo. Quando você acabou a proibição, você vai poder fazer. Quanto a... Aí ele vê outras práticas ligadas à questão da violência mesmo. Né? Há um momento em que o interdito contra a violência se suspende. Esse momento pode ser, ele vai falar, até são parte dos capítulos aqui, pode ser o duelo, pode ser aquela disputa do tipo disputa de famílias, coisa que existiu aqui no Nordeste do Brasil, né? Durante muito tempo, a disputa de famílias. Uma família tinha uma rixa com outra, aí que lá alguém matava uma outra pessoa da família, e nisso ficava por décadas, séculos, muito tempo, né? Ou a guerra. A guerra é uma situação em que a violência, ela provavelmente surgiu primeiro como um ritual, e como um ritual com toda uma caracterização religiosa. Né? Então você tem certos momentos de ritual religioso, o interdito do assassinato, todos esses interditos juntos são suspensos. Do assassinato, da prática erótica, né? o do consumo dos bens produzidos. Né? Tem uma situação aqui que o Bataille fala,
que é quando o rei de determinadas comunidades, o rei ou o chefe, o líder, ele morre. Se instaura temporariamente uma situação de grande caos, né? Em que há saque dos produtos guardados por aquele aldeamento, por aquela aldeia, em que há uma destruição enorme do próprio ambiente onde reside a comunidade, onde há inclusive uma prática instantânea e repentina de prostituição feminina. Isso persiste até que os ossos do rei expostos lá, até que a matéria orgânica mais rapidamente corruptível, mais rapidamente degenerável, ela se dissolve toda e ficam só os ossos do rei lá expostos. Aí para esse momento de suspensão. Isso existe. Né? Isso foi observado em uma série de comunidades. Né? Agora, qual é o modelo de situação em que a transgressão coincide com o momento mais sagrado daquele culto em outras religiões diferentes do cristianismo? Porque nessas outras religiões há, por exemplo, uma vivência da sensorialidade que não é a mesma do cristianismo. Há nessas religiões um caráter desejável para a sensorialidade é desejável, a sensorialidade física. Não faz parte do culto, do ritual dessas religiões, o excesso alimentar, né? O excesso alcoólico, o excesso erótico. Nós estávamos falando aqui outro dia dos rituais a Dionisos, Baco, lá em Roma, né? Eram equivalentes ao que a gente chamaria de missa no cristianismo, mas enquanto na missa cristã é defendido o ideal de abstinência, nesses rituais de outras religiões havia uma prática exaltada da sensorialidade, da consumação. O próprio canibalismo é rompido, por exemplo. É outro ponto que ele toca aqui que eu vou chegar já. A questão dos índios astecas e maias, os índios povoados aqui na América Latina, existiam tribos que tinham um ritual de derrotar o seu inimigo e ele devorava, né, o órgão sexual para que aquele se transformasse em fertilidade para ele mesmo, assim, de certa forma, rompendo com um interdito que seria o canibalismo. Né? Pois é, ele toca também aqui na questão do canibalismo, né? que por sua vez remonta à questão do assassinato também. Então, esses excessos todos são um tipo de consumação religiosa que o cristianismo vai repelir. Ele vai dizer, não, você não tem que buscar, você tem que... Daí então que o cristianismo tradicionalmente considera como demoníacas todas as outras religiões, né? E erradas. Por quê? Porque elas se afastam de um dado que nele, né? O elemento de compensação do cristianismo não é um uso, uma vivência exaltada da sensorialidade. É uma tentativa de rejeitar a sensorialidade humana. É como se fosse um mecanismo de compensação. Eu rejeito a sensorialidade, logo me torno... Eu assumo uma sensorialidade exaltada, me torno sagrado. No modelo que eu estava falando, em que a transgressão coincide com o sagrado. Eu assumo um modelo... Aliás, eu recuso uma sensualidade exaltada, aí no cristianismo, contrariamente, eu me torno sagrado. Vocês estão entendendo essa diferençazinha? É claro que não é uma coisa assim tão simples, que a gente fazer com muito cuidado, essa história de colocar cristianismo do lado e outras religiões do outro. Sim, tem todas as coisas. Né? Como se eu estivesse falando de opostos. Não é bem assim. Né? O próprio cristianismo vai tendo seus pontos de contato com as outras religiões, e o que se sabe, historicamente, é que no momento que o cristianismo começa a se tornar mais difundido, ele começa a fazer certas negociações com os outros ritos. E uma certa transição de rituais, nem cristão, nem pagão, ela é observada em muitos momentos. A própria a situação favorável do cristianismo em Roma, que é quando, pela primeira vez na história, ele se torna hegemônico, e não só hegemônico, dominador, e não só dominador, perseguidor também, né?
que é uma lição muito importante a se pensar, né? O cristianismo passa de perseguido a perseguidor, né? Deixa de ser alvo daquelas práticas para finalmente começar a cometer aquelas práticas, né? Então, mas teve toda essa negociação. Mas a gente chega já no... Porque aí o Bataille vai dizer também, vou chegar lá, o cristianismo, com o seu tipo de interdito particular, também reforça o erotismo, reforça o modelo de sexualidade humana. Na minha concepção, quanto maior o interdito, maior a vontade de superá-lo. Né? É meio que, é como se ele fosse graus, assim, né? As religiões pagãs, religiões da natureza, elas têm um interdito, um tipo de modulação, e o cristianismo vai criar sua modulação. E vai criar sua modulação de erotismo também. Vou seguir aqui um pouquinho o livro aqui, vou deixar, fazer com que a conversa gire menos livre aqui, né? Vou tentar amarrar aqui o capítulo 5, chamado, aliás, né, a transgressão. Uma coisa que ele diz no começo aqui é o que eu comentei já, que a transgressão, ela não é um momento em que o interdito, que a proibição é negado. Ela não é um momento em que se abole a proibição. Ela não é um momento em que se rompe. Ela é um momento em que se confirma a proibição. É um momento que garante o poder da proibição, porque, como eu estava falando aqui há pouco, né, ela é uma espécie de válvula de escape. Né? Isso ajuda talvez a entender, porque se eu falo em transgressão, talvez o sentido habitual que a gente está acostumado, o sentido moderno, sei lá, né, é de transgressão como algo que vai contra, por exemplo, uma tradição religiosa. E eu estou aqui dizendo que a transgressão é um momento de consumação religiosa, mas de uma religião diferente do cristianismo, né? De um amplo corpo de religiões que tem alguns princípios diferenciados do cristianismo, né? Eu estou falando aqui do cristianismo, mas esse comentário não vale só para o cristianismo, ele vale principalmente para essas três grandes religiões monoteístas que, coincidência ou não, acompanham um momento em que a história humana cria e atravessa um processo de capitalismo industrial e o que a gente chama de contemporaneidade nossa de hoje, né? Seriam três grandes narrativas, três grandes discursos, né? O judaico, o cristão e o islâmico. As três grandes religiões monoteístas do mundo, né? Que criam então, uma sistemática de interdito e de transgressão muito própria. Mas então, e outra coisa é que assim, a tese que o Bataille vai dizer também, no momento que você organiza o seu cotidiano, você organiza uma rotina de trabalho, em outras palavras, você organiza um tipo de sociedade, um modelo básico, rudimentar, como se fosse célula-ovo de sociedade, que ainda se relaciona, ainda tem muito a ver com o tipo de sociedade que a gente pratica hoje em dia. Nesse momento, você organiza isso a partir de proibições que não são, pelo menos num sentido pleno, ou num sentido predominante, não são racionais. Mas ele vai dizer, é do interdito, é da proibição, que não é algo eminentemente racional, ou seja, fundado. Eu creio que a gente conseguiu conversar um pouco sobre isso semana passada, sobre a questão do incesto. Né? Aí citei, por exemplo, a peça Édipo, Rei do Sófocles, na Grécia Antiga. Né? O castigo para o incesto não é a deformidade dos filhos, do Édipo e da Jocasta, do filho e da mãe. O filho casou com a mãe e teve filhos com ela. O castigo do incesto não é uma consequência biológica, como se fosse uma história moral, né, de caráter biológico. Olha aqui, ó, vai casar com a sua mãe, o que é que deu? O menino nasceu uma baleia, nasceu uma foquinha, nasceu não sei o que. O castigo foi a peste que se abate sobre o reino de Édipo e Jocasta, sobre o reino de Tebas. Quer dizer, o castigo não é uma força biológica natural, é uma força sobrenatural, porque o temor relacionado ao interdito,
é um temor irracional. Não é um temor racional. Mas aí aonde chega o Jorge Bataille com a discussão, ele diz, mas o que a gente chama de racionalidade é criado pela proibição, que é irracional. Depois que você tem uma proibição, posteriormente, quando você tem a proibição, você tem também o mito, né? Que é aquela narrativa que conta a origem, aí que você vai evocar o mito nos rituais religiosos da tribo, que você, né? Até porque a proibição tem que ter uma legitimidade, né? E aí, às vezes, em muitos casos, para ter legitimidade, evoca-se o sobrenatural, o mítico. Ela começa assim, né? Segundo o Bataille. Aí depois é que você vai poder ter uma racionalidade. Uma racionalidade que vai se fundar, claro, numa observação mais atenta da natureza. A gente sabe que, historicamente, o mito vem antes tanto da filosofia como da ciência. Então, primeiro você tem um conhecimento da natureza que é mítico. No princípio, os deuses, não sei o quê. Aí, com o tempo, é que você começa a ter uma observação da natureza. Não, mas a gente está falando dos deuses, mas o que eu estou vendo aqui é a luz, é não sei o quê, é um efeito gravidade, ou sei lá o quê, ciclos reprodutivos dos animais, né? Então, depois que você tem, cronologicamente, na história humana, realmente, a filosofia e a ciência que se sucedem ao mito. Mito que é, muito provavelmente, suscitado, né? Surge a partir de desencadeadores que não são racionais, mas são emotivos. E se ligam a esse dado de um elemento importante para entender a sexualidade humana, que o Bataille usa, que é a questão da experiência interior. A percepção de si. Mas essa experiência interior, então, provavelmente, ela não começa com um gesto de pensamento tipo, penso, logo existo, lá do René Descartes, né? Como se fosse um dispositivo automático, né? Um botão interruptor de racionalidade, né? Apertei aqui, né? Provavelmente a experiência interior, então ela não pensa como racional, ela não começa como racionalidade, como reflexão, ela começa como emoção. Que emoção? Provavelmente emoções bem básicas, primárias, desejos, né? Medo, fome, apetite sexual, né? E essa experiência, então, depois que você organiza, provavelmente depois que você organiza um meio social, organiza com mitos e religiões, né? Organiza com mitos e religiões e a transgressão do cotidiano de trabalho, que é a própria religião. Aí depois disso é que você vai poder ter o desenvolvimento de uma racionalidade. Essa tese, eu creio que ela faz muito sentido quando a gente pensa, então, como eu estava falando, né? O mito surge antes da filosofia e das... Na Grécia é que acontece o fenômeno muito interessante pelo qual o mito vai aos poucos dando lugar à filosofia. Nos textos do Platão, em que ele está tentando uma observação rudimentar da natureza, né? Nos textos dos autores anteriores ao Sócrates e ao Platão, que eram textos que misturavam a discussão sobre o humano e sobre a natureza, você tem juntos tanto uma perspectiva de observar a natureza como ela funciona, mas também de colocar ali um elemento ficcional, imaginativo, que vem do mito. Né? Quando você não conhece bem a natureza, não tem como analisar as coisas, não tem microscópio, não tem não sei o quê, você tem a imaginação, você tem a ficção, você tem o mito, você tem as metamorfoses do Ovídio. Ele escuta e bota um dia no livro. Ele escuta. E isso ganha um fundo de verdade, né? Isso ganha uma possibilidade de ser uma verdade. Né? O mito tem essa... Se torna se torna uma realidade. É a forma como se percebe o mundo. Eu percebo o mundo, né? Principalmente pela forma pelo que as pessoas acreditaram. É um cotidiano de proibições e permissões, proibições e transgressões, um cotidiano de regras que cria as noções de bem e de mal.
que a gente vai considerar depois como prévias a esse cotidiano, né? Mas num sentido prático, pelo menos nesse sentido prático, essas noções só surgem quando você tem um cotidiano que as pratica. Elas não existiriam sem esse cotidiano, né? E que habitam o mesmo homem. No Sim. mesmo homem estão essas, né? Essas duas dimensões. O sagrado é tudo que se relaciona, o profano, né? Fazer um exercíciozinho até de etimologia, né? Fanos, né? Divino, aquilo que é divino, aquilo que tem algo de Deus ou de divindade. Profano é o que está antes, né? O que ainda não chegou, não se consumou como fanos, né? A palavra epifania, né? Epifania, revelação do divino, né? Então o profano é o ambiente, é a parte da vida humana ligada ao trabalho, à produção, ao uso dos recursos, à tentativa de produzir bens para serem consumidos por meio do trabalho, da agricultura, da caça, da criação de animais, etc., né? Do artesanato e por aí vai. Pensando na perspectiva das sociedades mais primitivas, né? Das sociedades no começo desse processo de história humana, né? Quando você se separa de uma condição da dita pré-história, quando o humano ainda não estava mais claramente distinto do animal em termos de práticas cotidianas, em termos de práticas, né? E o sagrado é justamente o momento em que o elemento religioso se consuma, mas é o momento da transgressão também, é o momento da festa. É o momento da evocação do mito, é o momento do ritual. Então, na perspectiva das sociedades antigas, todas essas questões estão muito próximas, certo? Queria até ler um pouquinho aqui do Bataille também, para tentar aprofundar isso. No tempo profano do trabalho, a sociedade acumula os recursos. O consumo é reduzido à quantidade necessária à produção. Isso é de segunda a sexta, viu? Para fazer a comparaçãozinha mais efetiva. Segunda a sexta. Né? Segunda a sexta, né? Tempo profano do trabalho, acúmulo de recursos, consumo reduzido à quantidade necessária para a produção, só o mínimo. Por excelência, né, em outra contrapartida, o tempo sagrado é a festa. A festa não significa necessariamente como aquela que se segue da morte do rei, do qual eu falei. Que morte do rei que ele falou? Eu disse aqui, né, em certas comunidades, quando o rei morre, começa um verdadeiro estado de loucura de todo mundo. As pessoas saem destruindo tudo, comem a comida que tem, gastam tudo, né? Inclusive ocorrências de prostituição e até de estupro das mulheres, né? Uma espécie de surto, que só para quando os ossos do cadáver do rei estão à mostra e a parte de carne, a parte orgânica dele da carne se decompôs tudo. Estranho isso, né? São ocorrências estranhas, né? Para nós, né, pelo menos. E muitas vezes também está associado com a própria imagem que se passava de que o rei era o representante de Deus na Terra, né? Então, alguns ficavam, ele não pode morrer porque ele é um representante do sagrado. E acho que tinha um pouco disso também. Se você vê aí, se você fizer uma certa associação, assim, pontos, tem algo de apocalíptico nesse estado de loucura temporária do rei, né? Até porque em muitas religiões, por exemplo, no hinduísmo, você tem a crença de que há uma destruição total do universo, que depois se recompõe e é iniciado um novo ciclo longuíssimo, né? Essa destruição é justamente com a morte dos deuses principais do panteão deles, né? Brahma e não estou lembrado agora os outros. Né? Brahma não é nome de cerveja, não, originalmente é nome de divindade, né? Lá, né? No hinduísmo. Né? Krishna também. Brahma, Krishna e Vishnu, eu acho que são os três que morrem aí, acaba logo tudo com isso. O Apocalipse, como esse momento em que uma ordem social é abolida, né? É como se fosse um fim de um ciclo. Pensando em ciclo mesmo, né? Em continuidades, né? Por exemplo, é uma distinção
que o pesquisador como o Mircea Eliade, o romeno Mircea Eliade, que escreveu tanto sobre a história das religiões, fazia entre o cristianismo e outras religiões. As outras religiões têm um caráter cíclico que o cristianismo não repele também, né? Elas têm uma coisa de começar e voltar ao mesmo ponto. Enquanto o cristianismo ele tem só uma visão progressiva, linear, né? Ele começou aqui e um dia ele vai acabar. É logo, mas vai acabar. Ele também traz essas noções de sagrado. Ele pega isso, né? Eu acho que o Mircea Eliade vem mais pega muito. Sagrado e profano. Ele tem um livro chamado Sagrado. O Bataille? Não, o Mircea, né? O Mircea, eu estudei muito esse livro. Sagrado e profano, ele tem esse. Na minha dissertação. Interessante. E foi quando eu comecei a tomar contato com esses conceitos de sagrado e profano, também, né? Desse autor, né? A gente também, né? Mestrado, né? Os professores sempre botam eu li agora pro doutorado também, né? Porque eu trabalhei com o tema da transcendência. Aí tinha que ler esses caras aí. Eu usei no mestrado por causa do livro do Gilmar, né? Que tem uma figura lá que é meu Cristo, né? Não sei o que. Eu fui. Bom, aí, por excelência, e que distingue então a violência, a ocorrência da violência na sociedade humana da ocorrência da violência nas sociedades animais. Mas antes de falar disso, ele comenta uma coisa muito interessante. Essa proibição ao assassinato, ela provavelmente começa num momento da história humana em que o ser humano não via muita diferença entre si próprio e os outros animais. Provavelmente aí já surgiu, e houve isso, é uma tese, outra tese que o Bataille sustenta aqui no livro, né? É de que provavelmente numa certa altura, até uma certa altura da história humana e da nossa vida em sociedade, a gente ainda não distinguia nós mesmos dos outros animais, claramente. Talvez distinguisse anatomicamente, mas não distinguisse assim. O ser humano, essa distinção que a gente faz hoje, que é um dos principais valores da nossa cultura. O ser humano é distinto de todos os outros animais. Ele é essencialmente distinto de todos os outros animais. E tem gente hoje, alguns filósofos que também leram o Bataille e que vão dizer que não é que o ser humano seja essencialmente distinto dos outros animais. É que ele tem um certo aspecto de célula-ovo, digamos, uma certa maleabilidade, uma certa moldabilidade, que tanto nos coloca diante do animal que a gente já foi, quanto nos permite uma maior complexidade nas nossas atividades humanas. Então o ser humano não é que ele é diferente do animal, é que ele é relativamente indiferenciado. Mas isso aí são discussões, né? Então ele é moldável. Então ele se molda na sua prática humana diária, mas ele é moldável a ponto de poder voltar ao estado animal. Vocês sabem, já comentei aqui para alguns de vocês, e outros já viram em outras fontes, que se você abandonar o indivíduo humano no estágio inicial do seu desenvolvimento e ele conseguir ter a sorte de sobreviver em meio a outros animais, ele adquire os comportamentos desses outros animais. Então há casos, e não são poucos, de pessoas que se perdem do convívio humano e acabam se incorporando a comunidades animais, lobos, ursos até. Eles adquirem o comportamento desses animais. Né, Nancy? Legal, né? Aí você às vezes captura essas pessoas, são encontradas, capturadas, se tenta reintegrá-las à vida em sociedade humana, e muitas vezes o que é que elas fazem quando tem uma chance? Fogem de volta da natureza. São muito doidos. São muito doidos. Quer dizer... Nossa, eles são aqui muito doidos. Ah, sim. Para ele. É uma coisa... Isso se torna algo, um gesto de violência extrema, né? Você tentar fazer essas pessoas voltarem a hábitos... Gente, às vezes... Eu estou falando aqui, gente, de casos tipo de crianças que se perdem com 3 anos de idade, não sei o quê, depois são encontradas andando de 4 e rosnando. Que conviveram com lobos, com outros bichos.
né? E por sorte o instinto maternal foi mais forte do que o instinto predador e sobrevivência. Isso é verdade, isso não é invenção minha, né? A história lá do menino lobo, né? Ela é relativa, só que o menino lobo ali ainda é muito humanizado. Olha o Tarzan na selva. O Tarzan vira uma espécie de imperador, né? de líder. Além de se comunicar com todos os animais, ele manda neles, ele comanda os animais, né? Ainda há aí um tipo de hierarquização que na verdade é só algo da vontade do homem. Então provavelmente não é que o homem seja distinto do animal e superior a ele. O homem na verdade é fluido. Tanto está apontado então, de volta para o animal como para continuidade de práticas humanas que, claro, não são tão racionais quanto a gente queria que elas fossem, né? As nossas práticas humanas, elas são extremamente irracionais. Então, quando o Bataille diz assim, a emotividade, né, o desejo e o medo do humano criam comportamentos religiosos e crenças interditos, e superstições também, que depois é que vão abrir espaço para a gente fundar a nossa racionalidade daí, quando a gente pensa que as nossas práticas são extremamente irracionais em alguns aspectos, faz muito sentido isso, de que a nossa emotividade, um pouco acalentada, um pouco tranquilizada por certas práticas que a gente cria, é que permite que nós inventemos algo que chamamos de racionalidade. Olha nossas práticas alimentares, a nossa indústria alimentícia, por exemplo, ela não se move necessariamente para viabilizar para todo mundo uma nutrição potencializada para todo mundo. Nosso cotidiano, eu vou te contar, é um cotidiano para testar qualquer nutrição balanceada, bicho. Francamente. E a nossa indústria alimentícia, ela não é voltada para um balanceamento nutricional, ela é voltada para um consumo, quanto mais excessivo, exacerbado, de um enchimento extremamente, em alguns casos, extremamente tóxico. Para criar doenças. Mas para o isso nosso é o capitalismo, organismo. né? Mas isso é o capitalismo. Quer dizer, o nosso modo de vida não é racional. Não tem uma racionalidade coletiva, prática e indirecionada e impessoal no sentido de práticas que abranjam a todos. É uma racionalidade velada, né, escondida, uma racionalidade cara de pau, se colar, colou e cola. Muito bem. E a pessoa paga. Não estou dizendo aqui, gente, que é errado comer muito. Eu acho que... Entendo? Não tem uma condenação moral a comer muito ou não. Ah, que se dane, às vezes comer e pronto. A questão é, por exemplo, quem não isso é sustentado tem dinheiro com para prática, comprar, né? sofre. Mas quem tem dinheiro para comprar, também sofre. Uhum. Você não sabe comprar. Por isso é que está inventando um carrinho também, que vai saber decidir para você qual é o que tem excesso de açúcar, já ouviu? Excesso de açúcar, carrinho de supermercado. Eu te dou um exemplo, o carrinho aí, ou o tal do sal, que acho que desiodado, assim, tipo, tiram o iodo, acho, do sal. Não, tiram o potássio do sal, sei lá. Sal, né? Cloreto de sódio, né? Não, potássio não. Tiram o sódio do sal. Tem um processo aí que o cloreto de sódio, nosso sal tradicional, eles tiram o sódio do negócio, fica mais cloreto, né? É uma espécie de um sal menos salgado. Aí a pessoa vende isso num preço tipo R$12, quando o quilo do sal comum é o quê? R$2? É mais? R$3? Não chega nem R$2, R$2, né? O sal tem R$1,20, né? Entre R$1 e R$2. Quer dizer, aí você cria esse sal mais caro e as pessoas compram, em vez de simplesmente se educar e botar menos sal. Então a gente fica... Veja o que a gente faz com a nossa tecnologia. A gente cria uma ideia de um conforto a toda prova que, na verdade, é algo extremamente irracional. Veja o que a gente faz com a nossa humanidade, com aquilo que a gente se considera humano. Humano, né? A gente não sabe lidar com a nossa humanidade. Nós não sabemos lidar com aquilo que é humano, que nós chamamos de humano. Então eu fico sempre pensando nessas questões assim. Você é humano, mas
em que momento você mostra a sua humanidade? Em que situações você se mostra humano? Quais são as suas atitudes de humano? Às vezes o humano, ele está muito mais próximo da sua animalidade do que da sua humanidade. A gente vê a todo momento aí fora como é que as pessoas reagem em relação às outras pessoas, em relação à natureza, em relação a ele mesmo. Porque eu penso que às ainda a vezes gente não chegou a ser humano, não. Nós estamos age, né, tentando inventar todo dia, né? humano, Chamado humanidade. ainda está muito... Não chega, ele não próprio se calcanhado, violenta. né, gente? O homem mesmo se agride. Não é só a agressão ao outro ou à natureza, é a ele mesmo. Então é muito assim, repugnante às vezes o comportamento, né? Você coloca que justamente a violência que a gente faz para o planeta, para a natureza, para o outro, é justamente porque a gente tem muita violência consigo mesmo. E pior talvez, né? Como eu estava tentando comentar outro dia, esses acúmulos, esses excessos de violência, talvez não estejam tão ligados à violência guardada em si, mas aos mecanismos que a gente cria para se civilizar. Os mecanismos que a gente cria para ser racional, para ser civilizado, para viver em sociedade, para ser educado, provavelmente são aquilo que mais estimula a nossa violência, e não o nosso lado supostamente animal. As várias, enfim, práticas que a gente cria para viver em sociedade, em vez de serem práticas civilizatórias, são práticas que estimulam a agressão o tempo todo. Seja por um caráter que se revela desigual nessas práticas, ou seja, pelo tipo de exigência que elas colocam sobre os indivíduos. Entendeu? Por exemplo, se você vê práticas que haviam no Brasil colonial, elas seguiam um determinado modelo de racionalidade. Um modelo de racionalidade que nem índio, nem preto eram seres humanos, eram animais ou coisas. Um modelo de racionalidade em que o que importa é você obter vantagens, porque os recursos são poucos e porque não vão produzir não, tal, né? Então esse modelo de prática que fez muito sentido numa determinada época, deixa de fazer sentido em outras épocas e continua sendo praticado mesmo assim. Aparecem outros. Aí continua sendo praticado mesmo assim. A gente tem práticas que continuam. Ou né? só se renovando. Por que, né? que o país é tão corrupto? Todo mundo acha errado, mas o país é tão estranho isso. Né? O mecanismo que se mantém lá. Né? Se mantém o mecanismo, funciona do mesmo jeito. Funciona forte, se renova. Esse ano tem eleições municipais. A gente não tem a menor perspectiva que o mecanismo se transforme. Vai chegar campanhas, mesmo musiquinhas ridículas. Né? Nada contra fazer musiquinha não. Tá? A mesma musiquinha, mesmo papo, mesma falta de projeto de governo. A mesma enrolação. Uma linguagem mesma coisa. Esdrúxula mesmo. É a mesma babaquice de sempre. Pois é. E muito forte aí, vai fazer. Tá entendendo? Isso é um dos mecanismos que a gente tem. A nossa própria escola, que ela é tão... Na cabeça das pessoas ela é algo tão racionalizável, a escola faz sentido para a maioria das pessoas. A escola é extremamente absurda. É absurda a escola. Ela não faz o menor sentido. Ela é um lugar de confinamento e só. Ela não educa nada, ninguém. Educa pouco. Você sai educado, não é por causa da escola, não, ao final do processo. Você sai educado apesar da escola. Minimamente, né, também, né? Minimamente. E uma coisa, você sai educado para aquilo que a escola lhe treinou. E a escola que te treinou ali é o que você vai sair educado. Quase nada, né? Então, o absurdo é tamanho, né? E você passa vários anos vendo assuntos, conteúdos, depois você não vai desenvolver.
A escola já era para ser um lugar de exponenciação de aptidões, né? Pelo menos as aptidões que aquele tem naquele momento. Então, você é obrigado a ficar lá calado, ouvindo coisas que você não está prestando atenção mesmo. E o professor é obrigado a esperar que deem atenção a ele, porque a gente quer isso mesmo. Sendo que é uma farsa total. Uma farsa total. É mentira, uma grande mentira. Mais verdadeiro é o professor que diz, sabe uma coisa? Quebrem essa sala inteira. Quebrem essa escola inteira. Vai quebrar tudo. Isso aí é mais verdadeiro fazer isso do que você... Infelizmente, né? Pois vai lá fazer isso. Pois é, né? Vai lá. Estimular, tá entendendo? O que a gente percebe assim... Quando pega no couro da gente, o corte dói, né? É uma falta de você trabalhar o seu pensamento, assim. As escolas, elas não levam o aluno a desenvolver a sua capacidade de reflexão, de pensar. Crítica, né? Pensamento crítico. De pensar, assim, não há esse exercício do pensamento que a gente precisa ter, né? Nós precisamos ter esse exercício. E esse momento aqui, que a gente está fazendo aqui, que nós estamos desenvolvendo, é um exercício do pensamento. Que essas ideias que a gente está apresentando aqui não precisam ser concordadas por vocês, né? Vocês não precisam... É uma interpretação que ele faz, é uma forma como ele pensou, né? As questões aí da vida, do homem, da morte, da sua sexualidade, do erotismo, mas não significa dizer que é a única e essa é a melhor. Porque nós podemos pensar de forma diferente. A partir desse conhecimento aqui, a gente pode elaborar agora o nosso. Como é que eu penso a vida? Como é que eu penso a morte? Como são as minhas relações, né, com o outro? Como é que eu lido com o meu erotismo? Como é que eu lido com essa energia? Como é que eu me relaciono, me comporto, né? Então, acho que é uma forma da gente pensar, nós desenvolvermos a nossa capacidade de reflexão, né, das nossas atitudes. Não é para vocês aceitarem tudo que nós estamos colocando aqui, né? A não ser que queiram. A não ser que queiram. Que achem que é assim mesmo, né? Que concordem com esse pensamento. Mas é interessante quando alguém diz algo que você não conseguiu, naquele momento de leitura, pensar sobre aquilo, né? Aí isso é bom quando alguém apresenta um pensamento, né, diferente, porque isso mexe com a sua... Você sai de sua zona de conforto, e é ótimo você sair de sua zona de conforto, porque você vai buscar outras coisas, né, outros elementos. Então, a gente tem que mexer com o nosso pensamento, a gente tem que exercitar a nossa capacidade de refletir, né? Sim. E a escola não faz esse trabalho assim como deveria fazer. Está tendo experiências bonitas, né? Não, claro. São bem poucas ainda. Devem ser estimulados, né? A ideia é que você tente contaminar a prática um pouco com essa questão da reflexão crítica. Acho que falta muito, assim, ousadia. Atrevimento, claro. falta a gente se libertar. Ser mais atriz, ser mais assim. Nós estamos... Não ter preocupação. Eu escutei uma vez uma atriz, nem sei quem foi que disse isso, que o ator tem que se permitir fazer o ridículo. Não está nem aí para o que pensa. E eu acho que está faltando isso, né? Em todos nós. Assim, ser mais livres. Nós estamos aprisionados aos sistemas educacionais, aos sistemas de ensino, ao sistema capitalista. Então, como vamos fazer isso? Pois é. Transgredindo? Transgredindo. Pois é, mas a sociedade cobra muita coisa, não? Ou seja, você como professor tem que ser de uma determinada forma, tem que ter determinadas coisas.
expressões são mais necessárias do que outras. Pois é. Tem um ponto ainda que eu queria tocar para a gente minimamente dar uma ideia de que era assim. Tem uns capítulos depois desses em que o Bataille vai desenvolver a discussão sobre a guerra, né, sobre o assassinato, sobre a transgressão, a relação entre proibição e transgressão do assassinato. E ele vai falar do erotismo propriamente dito, mas vai intensificar essa discussão. E ele comenta o seguinte, que a questão da reprodução sexuada dos seres, né? Ela está ligada a uma noção, a reprodução sexuada, de uma abundância, de um uso de energia muito maior do que no caso da reprodução assexuada. Qual é a reprodução assexuada? A reprodução assexuada básica é aquela que, por exemplo, um organismo celular, uma célula, se divide em duas, se parte em duas, por exemplo. E ele opõe isso aí, esse momento em que um organismo se divide em dois, ao momento em que dois organismos se juntam para gerar um outro ser, a reprodução sexuada. Bataille vai comentar um fato, que é um dado biológico, que a reprodução sexuada ela é um dispêndio de energia muito maior do que a reprodução assexuada, né? E essa reprodução sexuada, por exemplo, ela intensifica a ocorrência da morte do organismo, a morte da decomposição do organismo, né? É um dado que eu tinha comentado, que ele comenta também, no reino biológico, de um modo geral, a morte ela não é necessária. Tem organismos que não necessariamente morrem, né? Mas esse fluxo biológico, do jeito que a gente conhece, orientado pela energia solar, né, digamos assim, ele é um fluxo em que se torna mais bem sucedido, mais estável na sua dinâmica, quanto mais os indivíduos se reproduzem e quanto mais depois disso eles morrem, né, os organismos morrem. Bataille chama isso de a pletora sexual da reprodução sexuada, a pletora da reprodução sexuada. Pletora é sinônimo de um grande fluxo de matéria, né, de algo, de uma substância qualquer, uma pletora, um grande jorro, né, uma grande eliminação de uma substância qualquer, um grande dispêndio, uma grande abundância de uma substância qualquer que é eliminada então por um organismo, por uma estrutura orgânica qualquer, né? Isso se chama pletora, né? Superabundância, né? Não é só para organismo não, é uma superabundância de algo. Bataille diz que já existe na sexualidade animal uma tendência a essa pletora, né? A essa superabundância, esse super dispêndio de energia. A sexualidade humana, o erotismo humano, cria situações rituais em que o interdito, a proibição, se substitui, então, a uma pletora sexual no sentido de uma prática sexual bastante intensificada. Lembrando aqui que alguns daqueles rituais religiosos em que, naquele momento em que o trabalho foi suspenso, a produção racional de recursos foi interrompida, é um momento então de uma intensificação da atividade sexual dos indivíduos. Eu estava citando os rituais a Dionísio, né? Essa intensificação de atividade sexual no momento do rito mítico, religioso daquela sociedade, é um momento, uma espécie de bênção à fertilidade, tanto do grupo como a fertilidade que se espera que a natureza tenha. Então, em muitos rituais que marcam, né, a proximidade de um período de colheita de uma produção agrícola que já foi que foi semeada na terra e tal, e se espera colher,
são momentos então em que a colheita agrícola vai coincidir com um ritual de fertilidade, que é então a prática sexual, com aquela finalidade sagrada, com aquela finalidade religiosa, como eu estava explicando a vocês, né? Então, a pletora sexual que existe na natureza parece se ligar de alguma maneira à pletora sexual da sociedade humana naquelas situações de transgressão, que são situações religiosas, como eu estava dizendo, nas religiões da natureza, nas religiões não cristãs. Agora, o que vai fazer, então, a nossa sociedade, que um dia vai se tornar uma sociedade capitalista, industrial, financeira, não sei o que, nessas práticas? Ela funda um tipo de prática erótica que, na observação do Jorge Bataille, vai ter um papel muito forte em tudo que seria feito nessas sociedades depois.